vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A juventude vai dizer por quê? Por quê? Meu Deus. Eu vou fazer de novo, ninguém viu. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Eu gostaria de frisar duas palavras nesses dois versículos que lemos, e nós vamos meditar em uma dessas duas palavras nesta tarde, de uma forma muito simples, muito sucinta, mas que eu não tenho dúvida de que Deus há de continuar nos alimentando, nos respondendo, nos fortalecendo através da sua palavra. Ansiedade. Quem aqui gosta de esperar? Ninguém. E nós vivemos, irmãos, o ser humano por si só já é imediatista. Não quer nada para daqui a pouco, quer para ontem. Observe que no século em que vivemos, principalmente, é o século das coisas rápidas. A gente às vezes não quer esperar cozinhar um feijão, cozinhar um arroz, mas encosta com o carro, nem do carro desce. É muito rápido. Paga, quando puxa o carro, na próxima cabine já está o lanche. É o fast food, comida rápida, porque nós não queremos esperar. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele pede para que lancemos toda a nossa ansiedade, em Jesus. E dentro desse contexto está o tempo. Diga comigo, o tempo. E o versículo que lemos, ele se refere ao tempo de Deus. Diz: ao seu tempo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu não vou falar nessa tarde de exaltação, mas eu gostaria de falar nessa tarde com os irmãos sobre o tempo, que antecede a exaltação. O tempo só existe para o ser humano. Para Deus é diferente, porque Deus é atemporal. Diga comigo, jovens, atemporal. E o que isso quer dizer? Acima do tempo. Na verdade, observe comigo, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Mostrar que Deus é atemporal e o próprio Deus foi quem criou o tempo para o entendimento humano. Gênesis capítulo 1, versículo de número 14, 15 e 16. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Observe no verso 14, que diz que era para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. O próprio Deus foi quem criou o tempo. E o que é tempo? Só para a juventude e a igreja do Senhor não esquecer de uma forma muito simples. Tempo
é a sucessão de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. E essa sucessão, ela se divide em passado, presente e é o tempo. Só que isso só funciona para a gente, porque a Bíblia diz no Salmos 90, que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem. Porque para Deus não existe tempo, para Deus não existe passado, presente e futuro, para Deus tudo é agora. Aleluia, eu vou repetir isso. Para Deus tudo o que passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer, para Ele tudo isso é agora. Veja comigo, se não, Isaías 46, abra a Bíblia. Isaías capítulo 46 e o versículo de número 10. Eu acho essa expressão extraordinária, eu acho essa expressão maravilhosa. Isaías capítulo 46, versículo 10. O 9 para os irmãos entenderem melhor. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus. Isso é o próprio Deus falando. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio. Meu Deus. E desde a eternidade, ou a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Olhe para cá, isso é muito forte. Deus dizendo, eu anuncio o fim das coisas desde o princípio. Eu vou explicar de uma forma breve. Eu vi um doutor norte-americano, eu não vou ousar falar o nome dele assim como é mesmo, porque o meu inglês não é muito essas coisas, mas Myles Monroe, ele fez uma conjectura desse versículo, dessa expressão, que eu achei muito interessante. É como que o próprio Deus, de uma forma figurada, aqui, onde Ele está, no início de tudo, Ele andasse lá para o final, preparasse tudo, organizasse tudo, voltasse para o princípio onde Ele estava e dissesse, comece agora, mas já tudo preparado lá no final. Ô irmão Jamerson, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu vou começar a dizer agora o que Deus botou no meu coração. Para a gente, o amanhã ainda não existe, nós não o conhecemos, mas temos planos para o amanhã, temos sonhos e corremos uma carreira. Não me diga que é para hoje só não, é para amanhã, é para o futuro. Mas o Deus a quem nós servimos nesta tarde nos diz, eu, o vosso Deus, anuncio hoje que o teu futuro já está todo preparado, e não é por qualquer um, e nem é pelo acaso não, é por mim mesmo, diz o Senhor, através da sua palavra. E o que eu quero dizer com isso? Agora aperte o cinto aí, viu? Que não adianta a gente, com a nossa pressa, com a nossa ansiedade, com a nossa agonia, querer antecipar aquilo que Deus já determinou desde a eternidade. Ei, apressado, apressada, com muito respeito. Não adianta querer antecipar. Já está tudo, ó, no cronograma de Deus. E o que cabe a gente, irmão Jamerson? Seguir as etapas
seguir o processo dentro do tempo que Deus nos propôs. Diga amém. Eu não sei os irmãos, mas possivelmente sim. Eu viajo um bocado e eu gosto muito de viajar de carro. Quando tenho tempo, para São Paulo, várias vezes eu já fui de carro. Saio dali do Recife devagarinho, com 3 dias eu estou lá. Quando tenho tempo. E nós que dirigimos, nós somos tentados a querer encurtar o caminho, por muitos motivos. Combustível que não é barato, tempo, condições físicas, porque quanto menos tempo eu passar na estrada, menos eu vou me cansar. E nós somos tentados a querer antecipar a viagem, sim ou não? Sim. Se existe um caminho que é mais curto do que aquele tradicional, por que não tomar aquele caminho? Como é que se chama esse caminho secundário? Atalho. E eu acho bonito que o dicionário diz que atalho significa caminho secundário, está em segundo plano. Porque o caminho principal nunca vai deixar de ser o caminho principal. Aleluia. E eu vou confessar aos irmãos, à igreja, aos jovens, que muitas vezes deu certo certos atalhos, mas a maioria não. Tomei o atalho, me alegrei, digo, meu Deus, está muito perto. Quando eu cheguei assim, a ponto de avistar outra estrada, já cortando o caminho, tinha chovido, tinha despencado uma árvore, uma barreira. Irmão, deu uma tristeza tão profunda no meu coração, porque eu estava vendo a pista do outro lado, o asfalto, bem pertinho, mas não dava para eu passar. Fiz a volta do carro, voltei lá para a pista principal, aprumei o carro na direção que eu não deveria ter mudado, e digo, agora eu vou certo. Olhei para os lados assim e digo, ninguém viu, a vergonha foi menor. E cheguei lá, sabe de que horas? Na hora. Aleluia. Aleluia. Eu não gosto muito desse negócio, mas eu estou vendo as jovens. Os jovens estão assim, ó, mas as jovens também assim. Diga aí a quem está do seu lado, ei. Ah, mas diga para ela crer, pelo amor de Deus. Ei, tu só vai chegar na hora. Pronto. Só chega na hora. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Cuidado com o atalho. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala para alguém nesta tarde. Cuidado com o atalho. Cuidado com o atalho. Aleluia. O Espírito Santo insiste nesta tarde. Cuidado com o atalho. Meu Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, tu estás com um pé no caminho principal, mas estás com o outro pé e o olhar para dentro de um caminho sinistro e desconhecido para você. Mas Deus te diz hoje aqui, volta os 2 pés para o caminho e levanta o teu olhar, levante-o céu e olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Tira o olho do desconhecido, tira o olho da escuridão, tira o intento do teu coração de entrar por um caminho que tu não conhece. Alguém te apontou e disse, entra, porque comigo deu certo, mas Deus te diz, com você é diferente, porque com ele eu não tenho negócio, mas contigo eu tenho negócio. Anda no meu caminho, dentro do meu tempo.
Não adianta querer andar. Muitas coisas, mas com Deus não, com Deus é risco certo e só faz o certo. Com homens muitos existe barganhas e troca de favores, troca de ajudas. Pastor, não é doutrina não, não é doutrina, mas com quem é crente em Jesus não. Olha, Jamerson, já aconteceu comigo. Eu vou ajeitar para tu cantar naquela igreja. E eu olhava assim, isso há muito tempo. Aí eu chego para cantar um hino naquela igreja. Porque é assim, irmão. Eu babava, eu digo, Jesus, que vontade de cantar um hino ali. Não era para aparecer não, é porque o sonho é do homem mesmo. E cada um aqui tem um sonho e almeja alguma coisa. E alguém disse assim, eu vou ajeitar para tu cantar lá. Agora tu faz o seguinte, já que tu canta já naquela outra igreja, tu ajeita para eu cantar lá. E o coração fechou. Digo, não. Aí educadamente, desse jeito meu tranquilo mesmo, eu disse, ô irmão, vamos esperar em Deus. Porque o Deus que abre a porta lá, abre a porta cá, abre a porta acolá. A chave é dele, o tempo é dele, a igreja é dele. Vamos esperar em Deus. E o tempo passou, e um dia eu estava cantando lá sem precisar de arrumadinho, sem precisar de troca de favor. Não, Deus quis, e alguém me convidou, foi até melhor que pagar até as despesas. Ô glória! Quando chega o tempo, irmão, é como que se abrisse uma porteira assim. Não só vem aquilo que tu está sonhando, não, vem mais. Eita! Aleluia! Quem espera nunca recebe só o que está esperando. Desceu agora. Aleluia! Quem espera em Deus sempre é surpreendido, ou não é? É. Eita Deus que fala gostoso nessa tarde. Agora tem que esperar o tempo. Faz-me lembrar de uma expressão que eu acho muito linda do salmista, Salmos 31 e 15. Ele num diálogo com Deus, ele disse, Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Que coisa linda, irmãos. Salmos 31 e 15, parte B. Num diálogo com Deus, o salmista disse, Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Isso é de uma nobreza tamanha. Porque coisa boa é quando nós esperamos o tempo de Deus. Não é assim? Faz-me lembrar, ouça, olhe para cá, não perca não, que daqui a pouco eu encerro. Isso aqui é só uma entrada para o que Deus tem para a noite, através de outro vaso. A noite é que vai ser gostoso. Mas olha aqui, eu fiz uma viagem a uma cidade do alto oeste do Paraná, lá bem pertinho do Paraguai, uma cidade pequena de 50 mil habitantes, chamada Marechal Cândido Rondon, longe. É uma cidade alemã. A igreja tem um momento que eles têm o culto em alemão, cantam em alemão, coisa mais linda. Eu me senti em outro país. E eu cantei ali 2 noites. E num dos momentos que o pastor me levou para almoçar, conversar com os irmãos, eu pude receber uma experiência contada através de um daqueles irmãos. Ouça bem, ele fez uma viagem para o exterior e trouxe uma muda de um fruto parecendo o abacate, que só dá em lugar muito frio. Só que quando ele chegou naquele país e ele viu aquele fruto,
ele era um fruto 2, 3 vezes maior do que o normal. E ele trouxe uma muda para a sua casa, lá para essa cidade. Preparou a terra, plantou, colocou a gradezinha de madeira, quem planta aqui sabe, para o cachorro não bater, para crescer direitinho. E ele todos os dias antes de ir para o trabalho, ele ia com muito cuidado, com muito carinho, regar aquela muda, aquela plantinha que estava crescendo. E ela começou a crescer naturalmente. E passado um pouco tempo, ela alcançou a altura mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, mas ainda era muito jovem para o que haveria de crescer. Considere, para que os irmãos entendam, um pé de abacate. Ele não cresce bastante? 1,5 metros de um pé de abacate está muito novo. Mas quando naquela manhã ele acordou e foi regar mais uma vez aquela muda, ele ficou maravilhado, porque em 3 galhos, já tinha um fruto cada um. Ele, meu Deus, que coisa linda, deu fruto antes do tempo. Sorriso aqui. Foi para o trabalho, como a gente chama aqui no Pernambuco, anchinho. Não sei se aqui em Araçoiaba tem essa expressão. Assim, maravilhado, bestinha. Quando ele voltou do trabalho, que foi olhar de novo, exatamente os galhos onde estavam os frutos, irmão Rossini, estavam no chão. Muro alto, animais no quintal, protegido, ninguém bateu. E ele olhou e viu, e percebeu, e entendeu, de que os galhos romperam-se pelo peso do fruto. Por quê? Porque eram muito novos. Irmãos, e naquele período eu estava pedindo a Deus um negócio, de manhã, de tarde e de noite. E quando eu acordava de madrugada, eu ainda pedia de novo para não esquecer. Não tem hora que a gente pega assim, né? Um propósito assim, Senhor, 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 Senhor. E naquele momento, quando eu estava ouvindo essa expressão, essa experiência daquele irmão, o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma palavra e disse, mesmo assim é contigo. Tem crente que entendeu, tem crente que não, eu vou explicar. Se Deus der para a gente o que Ele tem para a gente, eu vou repetir para você entender. Se Deus nos der o que Ele tem para a gente, agora, muitos não suportariam, porque estão verde, novos, raiz fininha, galho fininho. Mas não te preocupa não, porque como diz a palavra, o fim já está tudo pronto. Você e eu, quem temos que nos esforçarmos para prosseguirmos no caminho principal, dentro do tempo de Deus, passando por cada processo, por cada etapa, sem querer pular. Por quê? Porque quando chegar a hora que se cruzar o tempo com a vontade de Deus, e Ele disser assim, é agora, é agora, é agora, nós vamos estar prontos, maduros, preparados para administrarmos aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Aleluia. Você sabia que Deus, dentro do tempo, se utiliza de meios para nos amadurecer? Agora, dentro do tempo. O Espírito me lembra agora, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Eu não vou abrir a Bíblia, mas se os irmãos quiserem marcar ou acompanhar, São Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante, conta uma passagem muito conhecida. Eu não vou me ater ao detalhe desta passagem, mas a um ponto, para que os irmãos entendam de que Deus se utiliza de meios
dentro do tempo, para nos preparar para o que nos espera do outro lado. Diga amém. Quem está entendendo? Eu estou aqui falando nessa tarde, um encontro de jovens, e eu sei que há um endereço. Eu estou recebendo de Deus aqui. Deus está falando, eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que, escute bem, a Bíblia diz que João Batista foi morto, decapitado, a notícia chegou para Jesus. Jesus já vinha numa maratona de ensinamentos por parábolas, recebeu a notícia da morte de João Batista, diz a Bíblia que ele se entristeceu sobremaneira e, juntando com seu cansaço físico, convidou os seus discípulos mais próximos e disse: vamos para um lugar apartado, para um lugar deserto, para um lugar escondido, porque nós precisamos repousar. Eu não sei como, jovem, hoje existe o WhatsApp, e-mail, ligação, tanta coisa, não sei como essa informação de Jesus escapuliu, vazou. A multidão soube do plano de Jesus de ir descansar com os seus discípulos num local. E eu acho interessante que o povo não é coisa mole não, o ser humano é coisa séria. Enquanto Jesus entrou num barco com os seus discípulos para ir para esse lugar de descanso, a Bíblia diz que a multidão tomou um caminho alternativo e já estava esperando Jesus lá. Que coisa incrível é o povo. Está na Bíblia isso, depois leia. Quando, parece que eu estou vendo, viaje comigo, irmãos, viaje comigo. Quando o barquinho vai chegando, Jesus e os discípulos, que eles vão olhando assim, a praia, que eles abrem o olho, eu penso que algum dos discípulos, no mínimo, disse: Senhor, esse lugar não é tão deserto assim, não. Por quê? Quando levantaram a vista, estava a multidão esperando. A Bíblia diz isso. Jesus nos ensina que, mesmo no seu momento de descanso, Ele trabalha, resolve trabalhar. Agora, Ele não trabalha por todo mundo, não. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade, nem um Deus além de ti que trabalhe por todo mundo, trabalhe por aquele que nele. O negócio nessa tarde é tempo e esperar em Deus. Jesus desce do barco, cura os enfermos, o relógio avança, o sol começa a declinar. Um dos discípulos preocupados chega no ouvido de Jesus: Senhor, olha a hora, o sol já declina, já está chegando a noite, olha o número de pessoas aqui que vão ter que comer, despede. Jesus disse: não. E acontece aquele milagre da multiplicação, no afã do momento, alegrias, sorrisos, aleluias, glórias e abraços. No afã do momento, Jesus olha para os discípulos e diz: entrem na embarcação e passem para o outro lado. Obedeceram, entraram e foram. Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. A Bíblia diz que já era no finalzinho da tarde, quando o barco estava no meio do mar e entrou neste momento numa grande tempestade. Eu estou falando neste momento de meios que Deus utiliza dentro do tempo para nos fortalecer. E eu vou dar nome a esses meios: provações. Porque, ouça bem, provação é dada por Deus, tentação não. Tentação vem do nosso interior, ou do mundo aí fora, daquilo que o nosso olho almeja, ou do próprio Satanás, inimigo de nossas almas. E a tentação, independente de uma dessas três, interior,
exterior ou espiritual maligna, a tentação vem para tirar o nosso pior, para nos envergonhar. Mas a provação não. A provação ela vem da parte de Deus. Provação, provar, para extrair o que nós temos de melhor. Deus não tenta ninguém. Tiago 1, capítulo 1, versículo 20, se não me falha a memória, diz que Deus a ninguém tenta. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de provações de Deus. E essa tempestade, ela sobreveio àqueles discípulos. E é bonito porque a Bíblia ela relata o tempo disso. Os judeus dividem a noite em 4 vigílias. Primeira vigília, das 18 horas às 21 horas, tempestade no barco dos discípulos, Jesus lá no monte orando. E a Bíblia diz que Jesus do monte via os discípulos no meio da tempestade. Ô irmãos, de uma forma natural, Jesus não poderia ter ido naquele exato momento lá? Sim ou não? Poderia. Ou ele poderia, ele mesmo, de lá, repreender a tempestade. Sim ou não? Mas ele não fez nenhum e nem outro. Vai entender? Quem foi que mandou os discípulos irem? Jesus. E por que a tempestade e Jesus não fez nada? Porque na nossa jornada cristã, nunca esqueça disso, e você vive isso, eu vivo isso. Os momentos de maior aprendizado são os piores. Os momentos em que nós nos aproximamos mais de Deus são os mais difíceis. Os momentos que Deus nos tonifica os músculos de nossa alma são os mais tenebrosos. Mas tem uma coisa, quando a gente passa por ele, a gente não é o mesmo. A gente está mais forte, mais preparado, mais robusto. Primeira vigília, segunda vigília, 21 horas à meia-noite, nada de Jesus, muita tempestade. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília, Jesus no monte orando e vendo. E os discípulos no meio da tempestade angustiante, mortal, com frustração, com decepção. Aí a Bíblia diz que na quarta vigília, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, lá do monte, Jesus decide ir ter com eles. Aleluia, aleluia. O tempo é dele. Por mim e por você, já teria acontecido, seja sincero. Mas tudo está no tempo de Deus. Jesus se levantou e foi ter com os discípulos na hora que ele decidiu ir. E eu quero nesta tarde caminhar para o encerramento desta reflexão, dizendo à igreja do Senhor que quando chega o tempo, não tem tempestade, não tem deserto, não tem enfermidade, não tem gigante, não tem perturbação, não tem bebum, não tem viciado, tu está entendendo? Não tem perseguidor que impeça de Jesus chegar. Faça assim com uma de suas mãos no ato profético nesta tarde. Estamos em muitos aqui, cada um de nós dentro de um tempo diferente, dentro de uma etapa diferente, dentro de um processo diferente, mas todos dentro do tempo que Deus determinou para cada um de nós. E dentro do teu tempo, nesta tarde, receba força, receba aprendizado, receba ânimo, receba a certeza de Deus, de que tudo te vai bem. Mas irmão Jamerson, o senhor não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa, e nem você o que eu passo dentro da minha, mas nós estamos dentro do tempo e da condução do dono do tempo. É Ele quem conduz.
É Ele quem conduz. Às vezes o tempo está meio delongado, está um negócio cansativo, o corpo cambaleia para um lado, cambaleia para o outro, aí o Espírito Santo vem assim de calma, toma, te apruma, segue, mais um passo. Receba ânimo de Deus, receba encorajamento de Deus. Deus está reabastecendo crentes que chegaram aqui assim, ó. Recebe abastecimento de Deus nessa tarde, se tu quiseres. A escolha é sua. Mas Deus tem abastecimento espiritual para crente que chegou aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa boa, Jesus. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, é. Glória a Deus, é. Demantio saiebas. Sim. Meu Deus. Aleluia. Deus falou ao meu coração, irmãos. Aleluia. Ainda dá tempo. Deus falou ao meu coração. Ainda dá tempo de você sair disso. Deramantio xerebas. Deus te dá tempo e direito de escolha nesta tarde. Tu sabes que é contigo. Para tu sair desse negócio, desse imprensado. Deus já te mostrou assim, assim, já falou contigo assim, assim, e tu está insistindo nesse negócio. Sai disso. A proposta foi maravilhosa. Oh, que proposta boa, mas Deus está dizendo, não estou na proposta. Cuidado com a proposta maquiada. Olha, eita, maquiada. Proposta do inferno. Maquiada de coisa boa, mas no fundo fede, cheira mal. E tu sabe disso e está insistindo nisso. Tu não é criança. Mas Jesus te diz, filha, filho, ainda dá tempo. Aleluia. O pastor nos autoriza a fazermos uma oração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Não precisa. Neste momento não precisa. Porque Deus falou de forma particular com cada um de nós. Falou o que, irmão Jamerson? Que nós devemos esperar o seu. Nós não devemos tomar atalhos. Nós devemos andar no caminho principal, certo. Entra por aqui, hoje não. Ei, me dá tua mão, entra aqui comigo. Amanhã eu quero andar no caminho que Deus me propôs.
porque eu sei que o Deus que está comigo aqui no princípio já preparou o fim, e o fim só é para quem chega lá, não é para quem fica atolado no meio do caminho, não. O fim está preparado para quem chegar lá, e eu quero chegar lá. Quantos querem mais? Quantos? Ponha-se sobre os seus pés, conforme nos outorga o pastor, e eu gostaria de fazer uma oração cantada com essa igreja. Mi menor. Agora eu queria que a juventude, o ministério aqui está, a igreja, irmãos casados aqui estão, não utilizasse esse momento agora como um momento assim. Eu quero que você agora abra o seu coração, se ainda não fez, o que eu acho difícil. Mas se porventura você puder abrir o seu coração neste momento, a sua alma, e se colocar inteiramente agora ligado no céu, na presença de Deus, e fazer esta oração comigo, nós não sairemos daqui da mesma forma. Você vai cantar comigo o coro. Mi menor. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e a sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui a igreja. Renova o moço que está velho, renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Agora a igreja, ora, igreja, ora. Renova. Diga a Ele, diga com a alma aberta, diga. A começar em mim, renova. Renova, Senhor, alegria no soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal quem pensa tudo está perdido, tá não. Renova, Senhor, o amor. Renova, Senhor, a aliança. Renova, Senhor, a aliança. Como nos tempos antigos, renova, Senhor, hoje aqui. A igreja e a banda, venham, venham. Renovação quero sem. Vai querer. Eu não sei, a começar em mim, remicho, renova. Então, recebe renovo, recebe certeza de que Deus está contigo, rapaz. Moça, recebe a certeza de que Deus está contigo. Deus está contigo. Avance. Renova, Senhor, a amizade
de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa. Agora está de pé, vis. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Vamos encerrar esta oração. Renovação quero sentir quando Lord.